Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Repitam comigo. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Estas são as palavras de quem? Do próprio Senhor Jesus. Gostava de dizer então que estas são as palavras do próprio Senhor Jesus. Uma das coisas que nós temos que ter sempre presente é que Jesus não fazia conversa fiada. Não sei se já recordaram. Tudo aquilo que ele dizia, as palavras que pronunciava, as frases que enunciavam, ele tinha sempre propósito. E aqui neste texto que nós encontramos lá no Evangelho de João, no capítulo 10, que propósito é que Jesus tinha nesta afirmação? Bem, este que eu vos proponho é meditarmos nos momentos que se vão seguir. Se eu fosse lá fora e perguntasse às pessoas que passavam, pedisse-lhes que completassem esta frase: a vida é. A vida é. Provavelmente eu ia encontrar várias respostas. Alguns iam dizer: olha, a vida é bela. Lembram-se daquele filme? A vida é bela? O título. Alguns iriam dizer: bem, a vida são 3 dias. Outros iriam dizer, se calhar, a vida é madrasta. Conhecem a expressão? Eventualmente, alguns iam dizer: gostei desta. Como, lembram-se daquele filme do Forrest Gump? Já antiguinho. Ele está junto à paragem, está com uma senhora, ele diz assim: a minha mãe ensinou que a vida é como uma caixa de chocolates. Quando tirarmos um, nunca sabemos o que é que vai sair. A vida às vezes é uma incógnita. E as respostas que eu iria obter se fosse lá para fora fazer este pedido, para que as pessoas completassem esta frase, ela ia ser muito variada e muito diferente. E muito provavelmente, aquilo que iria determinar as respostas tem a ver com a mentalidade que as pessoas têm acerca do que é a vida. Sobre a perspectiva de vida que têm. Sobre os valores e o propósito que têm encontrado na vida. Aquilo que nós definimos como a sua cosmovisão. E correndo o risco de ser redutor até simplista, eu gostava de reduzir este tipo de pessoas que respondem de forma diferente em função de uma mentalidade, ora de escassez, ora de abundância. O que é que eu quero dizer com isto? Bem, conta-se a história de um jovem de 12 anos, lá no final do século XIX. Ele tinha acabado de completar 12 anos e teve a informação lá na escola, recebeu lá uns panfletos, de que numa cidade vizinha ia o circo. Ele nunca tinha visto o que era o circo. Então, quando ele viu aqueles posters, sabem, coloridos, a anunciar o circo, ele ficou logo todo entusiasmado. Ele chegou a casa nesse dia mais depressa, correu para casa e disse: ó pai, deixa-me ir ao circo. Ele nunca tinha visto um circo, mas ele imaginava alguma coisa extraordinária. E o pai fez um pacto com ele: se tu fizeres tudo o que tens de fazer, as lides lá de casa, ordenhares a vaca mais cedo, tratares do quintal, eu vou-te deixar ir ao circo e vou-te dar dinheiro para ir ao circo. E aconteceu no sábado seguinte. Sábado de manhã, tudo limpo, tudo arranjado, não havia condições que dissessem ao pai, que dissesse: não vais. Não, ele tinha feito tudo. E o pai, olhando para a importância que aquele rapaz estava a dar naquela altura, ele disse: olha, vai, porta-te bem, e eu vou-te dar dinheiro. E deu-lhe uma nota de $1, €1. E quando o menino pegou naquela nota, ele nunca tinha tido tanto dinheiro naquela vida. Vocês lembram-se quando receberam a vossa primeira mesada? Alguns ainda não recebem mesada, eu sei. Mas eu acho que a primeira vez que eu recebi uma mesada era para 50 escudos. Não sei se vocês sabem quanto é que é 50 escudos, não fazem ideia. Mas já era alguma coisita. É claro que depois a mesada seguinte já demorou mais a chegar, mas aquela encheu. E depois de vez em quando, não. Depois lá ia tendo a mesada. E aquele menino ficou satisfeito, contente e correu para a cidade vizinha. Acontece quando ele estava a chegar à cidade vizinha, ele viu um amontoado de gente que se posicionava ao longo da estrada. Muita gente. Ele viu, ainda mais curioso ficou, sabem como é que são os meninos. Curiosos por natureza.
Então ele furou por aquela multidão para quê? Para chegar àquilo que estava a acontecer. Ele queria ver o que é que estava a acontecer. E o que era? Bem, vocês sabem, antigamente, quando o circo ia atuar em alguma localidade, primeiro fazia uma demonstração nas ruas. Ou seja, passava aquele cortejo, aquele desfile, e depois iam para a tenda e aí faziam um espetáculo. E era isso que as pessoas estavam a ver. O desfile, o cortejo dos artistas do circo que a seguir iam passar. E passavam os animais das aulas. Os leões, os ursos, e depois os malabaristas, e depois os contorcionistas. E depois foram sucessivamente passando os ilusionistas, os mágicos, enfim. Até que a fechar o cortejo, quem é que vinha? Bem, num circo o que é que não pode falhar? O palhaço. O palhaço. E a fechar o cortejo, vinha o palhaço. E quando o palhaço passa por aquela criança que, portanto, tinha furado, se tinha posto mesmo ali à frente, aquele menino tira a sua nota, entrega ao palhaço e vai-se embora todo satisfeito. O que é que aconteceu? Que aquele menino pensava que aquele desfile já era do circo. Mas não é. Estão a ver onde é que eu vou chegar? Por isso é que nós temos estas palavras aqui de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este menino tinha aquilo que eu descrevi-vos como uma mentalidade de escassez, de pobreza, de carestia. Eu não sei se vocês alguma vez conduziram um carro que tem turbo. Ninguém conduziu um carro que tem turbo. Isto havia antigamente aos carros turbos. O que é que acontecia? O carro tinha uma componente mecânica que lhe permitia ter uma potência extraordinária. Tinha um problema. É que quando o turbo falhava, era um carro banal. Aliás, inferior aos outros. A tua vida é como esta criança que fica aquém do seu potencial, da experiência que podia ter lá naquele círculo. É uma vida plena, uma vida abundante. Agora, para os nossos amigos brasileiros que Deus carece, vocês recordam-se que há uns anos havia uma telenovela. Eu não me lembro de quem é que dizia esta frase, mas às vezes era repetida lá em casa por piada. Dizia: odeio pobre. Alguém se lembra? Eu sou cá em Portugal. E era contida como uma censura de diferenciação das pessoas. Odeio pobre, dizia ela. Muitas vezes dizia isto. E nós temos uma mentalidade, não agora nesta perspectiva do dinheiro, das capacidades materiais, de sustento, não. Da pobreza espiritual que às vezes, e da secura espiritual que às vezes nós vivemos. Era bom que nós pudéssemos dizer: odeio essa pobreza. Jesus diz-nos para que tenham vida e a tenham em abundância. E esta afirmação de Jesus, aliás, como todas as afirmações que vamos dizer há pouco, é sempre ousada. Jesus fazia sempre afirmações fortes, às vezes para despertar consciências, outras vezes para confrontar o pecado. O que é que Jesus aqui nos está a falar? Jesus, podemos inferir que faz logo uma diferença assustadora entre o quê? Uma coisa é a existência, outra coisa é a vida. Uma coisa é a existência biológica ou vida biológica, outra coisa, bem distinta, é a vida espiritual. Uma coisa é existir, é respirar, é trabalhar. Outra coisa é encontrar propósito para as coisas que nós fazemos. Uma coisa é fazer as coisas por fazer, outra coisa é ver uma causa. Uma das coisas que eu sempre tentei incutir há uns anos atrás, quando eu estava ligado ao texto, nós fazíamos casacos.
bom rigor, eram impermeáveis para o ski, para a vela. E aquilo que eu tentava incutir a uma trabalhadora que estava 8 horas atrás de uma máquina de costura, às vezes no verão as temperaturas eram de 33, 35 graus e não havia ar-condicionado. Aquilo que eu tentava fazer para as motivar era dizer: olha, esse casaco que tu estás a vestir vai ser usado pela Rainha da Inglaterra. Porque estou a ser. Porque estou a ser. Ou seja, não é apenas uma costura, não é apenas um corte no molde, não é apenas montar um casaco, cozer. O que é que vai além? Vocês lembram-se que agora, na guerra da Ucrânia, uma das coisas que vocês viram lá na cidade de Odessa, o que era? Era muita gente a pegar em sacos de plástico e enchê-los com o quê? Com areia. E se nós olhássemos para aquilo, podíamos olhar de duas maneiras. Era gente que estava a meter areia num saco, ou era gente que estava a defender-se da cidade. Qual era a diferença? Era a causa, era o propósito. E tu, como é que vives a tua vida? Apenas para existir, ou com uma causa, ou com um propósito. Por isso Jesus diz: eu vim para te dar vida. Esta vida que nós experimentamos em Cristo faz toda a diferença na forma como vivemos o nosso dia a dia. E esta noção de abundância que há na vida que tem em Cristo vem romper com a mentalidade de escassez que nos falava no início. Quais são as características de uma mentalidade de escassez? Olha, nunca estás satisfeito com o que tens. Nunca. Nunca tens dinheiro suficiente, nunca tens tempo suficiente, nunca tens amigos suficientes, nunca tens contactos suficientes, nunca tens saúde suficiente. Nunca. Quando nós vivemos assim, há uma carga, um peso que temos na vida. Somos pessoas alegres ou pessoas sofridas? Quando vivemos assim, nós somos pessoas sofridas. Deixa-me dar um exemplo desta mentalidade de escassez que nos fala. Lá em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 42 e 44, podemos ler o seguinte. Este texto refere-se ao profeta Eliseu. E diz o seguinte: e um homem veio de Baal de Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e subjugarão. Então lhes pôs diante e comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. E nós vemos aqui o quê? Duas mentalidades diferentes. Uma que olhava para aquilo que estava no prato, outra olhava para aquilo que Deus ia fazer com aquilo que estava no prato. Uma olhava para aquilo que não tinha, outra acreditava naquilo que Deus tinha falado que ia acontecer. Esta mentalidade de escassez contrapõe-se a esta mentalidade de abundância aqui retratada. Quem tem uma mentalidade de escassez foca nas suas limitações, nas suas incapacidades, naquilo que não tem. É como se a vida fosse uma pizza. Já foram à pizzaria? Bem, a pizzaria normalmente ela é redonda e vem cortada, não é? E quando tira uma fatia, se eu tirar uma fatia daquela pizza, significa que a minha mulher já não vai comer aquela fatia. Ou a minha filha. E se comer duas fatias, já não sobra para nem sobra. E ela come muito. Parece que a vida acontece em função daquilo que nós podemos obter em detrimento dos outros. Esta é uma mentalidade de escassez. O que é que isto provoca? Provoca inveja. Alimenta narcisismo, egoísmo e o ciúme. Por outro lado, esta mentalidade da abundância que nós aqui encontramos retratada no cérebro de Deus, ele diz aqui: olha, eu olho para o Deus e para o facto de ele ter recursos ilimitados. Ele não está limitado às circunstâncias. Havia fome, havia, mas pela sua palavra, este pão vai ser multiplicado. E o que é que aconteceu? Foi multiplicado. Vocês lembram-se quando Jesus olha para a multidão, vê, quer despedi-las, e ele diz: dá-lhes de comer. E o que é que os discípulos disseram? Não temos nada. 5 pães, 2 peixes. O que é que Jesus diz? Assentam-se, deu graças, e a seguir, o que é que eles fizeram? Comeram. Esta é uma mentalidade de abundância.
E não apenas. Considera não apenas aquilo que Deus vai fazer, mas aquilo que vai fazer a mais do que aquilo que nós pensamos. Porque Deus sempre nos surpreende. Vocês recordam-se do Salmo 23? Lá no versículo 5 diz: o meu cálice. O que é que vocês imaginam um cálice a transbordar? Um cálice que está meio cheio, meio vazio, ou está cheio? Não está cheio. Transborda. Se nós fôssemos ao versículo 1, nós íamos dizer que o Senhor, o pastor, nada me... E o salmista começa por perceber que Deus dá tudo aquilo que ele precisa. Ponto. Mas depois vai crescendo. Vai crescendo a sua experiência com Deus, vai crescendo a sua vivência com Ele. E ele chega agora ao ponto de dizer: olha, o meu cálice, que é a minha vida, quando eu estou em ti, ele transborda. E não apenas para mim, quando fala transbordar, fala também para fora, para os demais. Deus não nos dá apenas aquilo que nós precisamos. Ele vai mais além. Em João 7,37, lá no Evangelho, nós podemos ler o seguinte: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre e do seu interior. Esta é uma expressão que Jesus já viu usar anteriormente, noutra circunstância com a mulher. Jesus diz: aquele que crê. Olha, se queres ter uma vida abundante, há o primeiro passo que precisas dar. Precisas de crer. E este crer não é um crer intelectual, não é acreditar que Jesus existiu na história da humanidade, porque há registros históricos, os historiadores assim disseram, não é conhecê-lo apenas como um personagem, é um crer de confiar, é um crer de depender dele. É isto que Jesus está aqui a dizer. Se vocês crerem em mim, rios de água viva fluirão. Nós passamos neste momento uma crise muito grave de seca, não é? Vocês já viram aquilo que está a acontecer por toda a Europa. Os rios estão a secar. Temos um problema sério, muito sério. É bom que os governos tomem providências para resolver as coisas. Nós temos um oceano a cobrir quase todo o país, por isso não há razão para Portugal vir a passar a seca. Mas isso é outra conversa. Mas estes rios que Jesus está aqui a falar, não há nascente que vá secar. Produziu de si próprio, flui vida. De si próprio, flui bênção. Quem crer em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Se vocês verdadeiramente dependerem de mim. Bem, uma das coisas que precisamos perceber é que ter esta mentalidade que vos estou a falar de abundância é quando nós consideramos e entendemos que tudo aquilo que Deus nos dá é bom. Amém. Tudo aquilo que Deus nos dá é bom. Porquê? Porque Ele é bom. É porque nós merecemos? Não. É porque Ele é bom. É porque nós fizemos as coisas todas direitinhas e certinhas? Não. É porque Ele é bom. Porquê é que Ele nos dá coisas boas? Porque está na sua própria natureza. Deus é bom. Mas esta bondade de Deus para ser vivida, vivenciada na nossa vida, ela tem uma condicionante. Sabem o que diz lá em Isaías 48:17? Diz o seguinte: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te ensina pelo caminho que deves andar. E depois tem um lamento no versículo 18 que diz: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar.
Ah, se tivesses feito. Esta é a tragédia nossa quando nós esperamos que Deus seja bondoso connosco e continuamos a querer fazer a nossa vontade. Porque quando eu estou a fazer a minha vontade, o que é que eu estou a dizer? Eu estou a dizer que eu é que sei e Deus é que não sabe. Eu estou a dizer que a sua bondade não é assim tão bom quanto isso. Porque eu é que sei. Agora, esta dimensão de fazer a vontade à parte daquilo que Deus quer, o que é isto? É pecado. É um outro nome. É rebelião. É revolta. Então não esperes que Deus te abençoe se a tua vida está em desobediência àquilo que Ele quer. Diz Ele, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos. Quando nós não fazemos o que Ele nos instrui, nós estamos a dizer que sabemos mais que Ele. Bem, vamos voltar. Estamos a falar de vida e vida em abundância. Como podemos experimentar esta vida que Jesus disse que veio dar e veio dar abundantemente? Porque Cristo não é um Deus de carestia nem de pobreza, mas de abundância. Primeira coisa, estar ligado a Cristo. Nós vivemos numa sociedade que está ligada hoje 25 horas por dia. Já repararam? E há 2000 anos atrás, lá em João capítulo 5, 15, no versículo 5, Jesus dizia: Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e o nele, esse dá fruto. O que isto significa? Estar ligado. E não há geração que perceba melhor o que é que está ligado do que esta. Se as outras anteriormente podiam perder, mas hoje nós podemos estar completamente ligados, sempre ligados. E nós cantamos às vezes este verso, este versículo. Não é? Recitamos isto às vezes. E sabem, é bom que vivamos aquilo que cantamos. É bom que vivamos aquilo que declaramos e aquilo que memorizamos. Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Alguns de vocês estão a pensar: ok, isso é um bocado radical. Ainda podemos fazer algumas coisinhas. Então, se eu consigo fazer alguma coisinha que importa, alguma coisinha que vai ser testada pelo fogo e vai perdurar, ou alguma coisa que apenas serve para o teu umbigo e para o teu próprio prazer e deleite, ou alguma coisa que acrescenta. Vocês sabem quando é que um aspirador aspira? Bem, um aspirador aspira lá em casa quando a minha mulher o liga. E quando liga, na tomada. Porque se está ligado na tomada, ele vai aspirar. Ele vai funcionar. Quando é que a máquina da louça trabalha? Quando ela está ligada à tomada, a torneira está aberta, aí eu já ligo. Então, se queres fazer alguma coisa com propósito, a quem é que tu estás ligado? Se estás ligado a Cristo, tu vais ter energia, tu vais ter discernimento, tu vais ter motivação, tu vais ter ousadia, tu vais ter poder. Porque é isso que o Espírito Santo faz em nós. Nos capacita, nos dá poder. Estar ligado em Cristo. Bem, aqueles que são mais velhos sabem uma coisa muito importante naquilo que aos relacionamentos diz respeito. Alguns de vocês que ainda não sabem o que é isto. Alguns de vocês já sabem. Para eu ter um relacionamento sério com alguém, o que é que eu preciso? Eu preciso de estar próximo ela. E preciso manter contacto frequentemente. Agora deixa-me dizer, quem não tem mantido contacto frequentemente é bom que mantenha, está bem? Maridos e esposas, aqueles comentários. Para ter uma relação séria, saudável, eu preciso estar próximo e estar frequente. Então, se eu quero estar ligado a Cristo, o que vocês acham que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar próximo dele e tenho que estar frequentemente próximo dele. Como é que eu posso estar próximo de Jesus?
quando eu escuto as suas palavras, quando eu medito nas suas palavras, quando eu me deleito naquilo que ele ensinou, naquilo que ele trouxe, que está registado onde? E vocês, para alguns de vocês que têm alguma dificuldade em meditar, deixem-me perguntar uma coisa. Vocês são pessoas que se costumam preocupar? Ou que andam preocupadas com alguma coisa? Não façam sinal. Mas eu aposto que 80% das pessoas que cá estamos somos preocupados com alguma coisa. Ou com alguém. Então o que é meditar? É simplesmente mudar de assunto. Em vez da minha mente continuar a pensar nas coisas que eventualmente não são saudáveis, não são certas, então eu passo a colocar na minha mente o quê? Aquilo que Cristo falou, aquilo que Cristo ensinou, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele já me falou. Isto é meditar. Isto é meditar. Então, está ligada a Cristo. Segunda coisa, ser grato. Para termos uma vida abundante, é essencial nós manifestarmos e sermos gratos. E manifestamos gratidão. Em Filipenses, diz uma coisa, 2,14: fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. Ou quiser, porquê escolheste este versículo? Para falar de gratidão. Porque nós fazemos exatamente o contrário. Quando alguém não é grato, o que é? Vai estar sempre a murmurar, vai estar sempre a dizer mal. Já temos de falar sobre isto. Não é? Porque isto tem uma atitude de gratidão. Não vai ter tempo para reclamar, para estar sempre a dizer mal de tudo. E agora deixa-me dizer, quando eu me queixo do tempo que está, o que é que eu consigo com isso? Vou conseguir mudar o tempo? Vai continuar a chover, vai continuar sol, vai continuar quente, vai continuar úmido, estragar o cabelo às três. Igualzinho. Então de que adianta reclamar? Mas, quando eu não tenho atitudes de gratidão, a minha alma é refrigerada. Sabem uma coisa? A ciência tem vindo a provar isto. Curiosamente. Alguns estudos têm sido feitos nesta área. Há 3 elementos químicos que nós temos no cérebro, que alguns de vocês conhecem. Serotonina, dopamina e oxitocina. São 3 coisas que nós precisamos para darmos satisfeitos. E quando às vezes não temos falhas por alguma razão, por causa do traumatismo craniano, por causa de, enfim, alterações fisiológicas do cérebro, pode haver necessidade de compensar isto através de medicamentos. Então temos sertralina, temos outras coisas. Mas estas 3 coisas, sabem que acontece e é produzida no cérebro quando as pessoas mostram sinais de gratidão e dão provas de gratidão. Não sou eu que digo. Não deixa de ser curioso que há 2000 anos atrás a Bíblia já nos ensinava que queremos ter uma vida abundante. Então sendo gratos. Colossenses 2,7 diz: enraizados, edificados nele e confirmados na fé. Assim como foste ensinados, nela abundando em ação de graças. Isto é um texto que podemos sugerir como muitos outros. Qual era a prática da igreja primitiva? Comunhão, partir do pão, ação de graças. Curioso, não é? Os nossos irmãos, há 2 anos atrás, que não percebiam nada da tecnologia, não tinham grandes recursos que nós hoje temos, mas sabem que tinham uma prática diária da gratidão. Ser grato. Quando foi a última vez que mostraste e deste sinais de gratidão a alguém ou para alguém? E a gratidão e atos de gratidão são muito práticos, não é? Se disser a alguém: olha, estou muito grato pela tua vida. Sim, está bem, e então? Obrigado pelas palavras. As palavras são importantes. Mas, ok, és grato. Eu convido-te para almoçar. Então convida-me agora a mim. Já que estás grato pelo almoço que tiveste, eu visitei-te quando estavas doente. Agora anda-me de visitar-te a mim. E há muita gente a exigir aos outros coisas que não dá. Nem nunca deu. E agora exige. O que é que nós podemos semear que não plantamos? Plantem ervilhas. Vai ser tomates? Não vai. Plantem algodão. Vai sair milho? Não vai.
Então, se tu nunca deste nada, porquê é que estamos a exigir aos outros que te deem? Então, primeiro, arrepende-te. Diz, olha, eu estive errado, mas eu preciso da tua identidade. Preciso do teu cuidado. Eu não te dei, eu reconheço igual, mas agora eu preciso. Então, se calhar já tens legitimidade para pedir. Sermos gratos. Terceira coisa, deixarmos de nos comparar com os outros. Quando eu estou a deixar de comparar com os outros, estou a falar numa perspectiva de competição. Para de comparar com os outros. Para de querer a aprovação dos outros a todo custo. Uma das coisas mais maravilhosas que Deus criou, sabes o que é que foi? Foi aqui. Porque Ele criou-te único. Não há ninguém igual a ti. Temos aqui alguns gênios. Temos. Mas, mesmo os gênios são todos iguais? Não. Sabem quem é que faz clones? O homem. Deus faz originais. Tu és único. Então, deixa de querer ser aquilo que os outros são e assume a tua identidade que Deus te tem dado, com as características, com as dificuldades, com as mazelas, eventualmente, que tu tens, e deixa que Ele te transforme naquilo que Ele quer que tu sejas. Sabes qual é que Ele vai produzir? Vai produzir uma imagem que não és tu, mas é Cristo. Mas não é igual ao teu irmão. Não é igual àquele pregador famoso que tu vês lá no YouTube, não sei o quê. Não é. Não é como aquele ministro do louvor que está. Não. Ser tu. Ser tu. Porque se tu não fores tu, mais ninguém vai ser. Se tu não fores tu, mais ninguém o vai ser. E sabem, é um desperdício nós vemos a quantidade de energia que é dispensada em às vezes nos queremos copiar uns aos outros. Devem-se na medida que eu estou a falar disto. Sabem o que é que Paulo dizia? Dizia, ó, vocês querem imitar? Sim, mas imitem na medida em que eu imito quem? Cristo. Então queres imitar alguém? Não imites a pessoa que está ao teu lado, na carteira, na escola, no trabalho. Queres ser imitador de alguém? Ser imitador de Cristo. 2 Coríntios 10:12 diz o seguinte: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Olha, é um desperdício total teres de comparar com os outros. Porque há dois resultados que podem surgir daqui. Quando nós nos comparamos com os outros, nós vamos encontrar gente que é melhor do que nós. O que é que isto vai alimentar? O nosso ciúme. Vamos encontrar gente que é pior que nós. Isso vai alimentar o nosso orgulho. Logo, o resultado é sempre mau. O resultado é sempre mau. E uma destas coisas não é saudável. E hoje, com as redes sociais, da forma como nós as vivemos, alimenta isto mesmo. Sabem, nos tempos de Jesus havia a prática do jejum dos alimentos. Eu não sei se hoje em dia era mais interessante haver jejum das redes sociais ou da tecnologia. Há dias vi um bebê, assim uma coisa assustadora. Tiravam-lhe o telemóvel, estamos a falar de uma criança que tinha uns 8, 9 meses, não mais que isto. E tiravam-lhe o telemóvel da mão, ele fazia uma birra de outro mundo. E estava a espalhar no chão e a mãe dava-lhe de volta o telemóvel. Tirava outra vez. Mas eu nunca vi uma coisa assim. Uma criança de 8, 9 meses, 10 meses, portanto. Cuidado, porque a Bíblia nos lembra que somos chamados a guardar o nosso coração. Somos chamados a guardar o nosso coração. 1 Coríntios 4:7 diz: porque quem te faz diferente e que tens tu que não tens recebido, e se o recebeste, porque te glorias, como se não houveras recebido. Provérbios 14:30: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. E nós vemos um chorrilho avassalador de emoções nas redes sociais, que são a expressão disto mesmo. Por último, estou já a terminar, mas vamos terminar mais cedo, está bem?
Falei-vos, estamos ligados a Cristo. Certo? Falei-vos de sermos gratos. Falei-vos de deixarmos as comparações. E agora, para ter vida abundante, sejamos generosos. E generosos com o nosso tempo, generosos com palavras de apreço aos outros, generosos com o cuidado com os outros, generosos na atenção daqueles que precisam. Uma das coisas que uma vez me impressionou mais foi alguém ter ido a uma igreja e ter dito: olha, eu entrei naquela igreja, eu saí, ninguém falou comigo. Estamos a falar da Igreja de Cristo, que diz que é uma família, que é corpo. Eu entrei naquela igreja, sentei-me, ninguém me deu boas-vindas, ninguém me cumprimentou ao entrar, eu saí, entrei, é como se eu não tivesse existido para aquelas pessoas. Ser generoso. Ser generoso implica trabalho. Às vezes não é uma coisa natural. Porquê? Porque às vezes nós precisamos de aprender. Lembra-se de Paulo, que dizia que em todas as coisas tinha aprendido a ter contentamento. E era Paulo. Ele precisou de aprender a ser grato por aquilo que tinha. Generosidade é a mesma coisa. Mas generosidade também, o pilim, o tostão, da raiz de todos os males. Não é o dinheiro, mas o amor, que vocês sabem. Generoso com aquilo que damos. E sabem que aquele que tem aquela mentalidade de escassez que já vos falava, ele vai dizer: se eu estiver a dar alguma coisa a alguém, eu estou a ficar com menos. E aquele que tem uma perspectiva, uma mentalidade de abundância, ele diz: eu quando dou, eu já estou a ganhar. Porque isso que a Bíblia ensina. Vejam, 2 Coríntios 9, 6 a 8 diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Qual é o princípio do dar? Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Se alguma vez fores pressionado a ofertar alguma coisa, não deixes. Se alguém alguma vez te obrigar ou quiser obrigar a que tu contribuas, não deixes. Sabes porquê? Porque Deus não se vai enganar. O que é que diz? Não com tristeza ou por necessidade, mas com alegria. Tu tens necessidade e vais dar a alguém para que Deus te recolha, não deixes. Não vai funcionar. Porque Deus ama aquele que dá sem esperar nada de volta. Com alegria. Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida como comedes, também vos medirão de novo. E Deus é este de seres mais generoso que tu possas conhecer. Ele quer que tu também possas retribuir a sua generosidade contigo. E Deus é tão generoso que Deus deu o seu Filho para morrer por ti numa cruz para te salvar e te libertar da condenação eterna, do inferno. Porque é isso que está destinado a quem não tem Cristo. Já estão condenados. Mas Cristo veio para nos libertar do poder do pecado, para vivermos vidas santas e para Ele. E isto é a expressão da generosidade de Deus. Jesus veio porque o Pai o enviou. Bem, lembram-se daquele menino que vos falava ao início? Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então não desperdicemos. Não desperdicemos a vida que Ele nos deu, que Ele nos tem dado.
é vivermos uma vida medíocre, uma vida sofrível, uma vida que não dignifica um filho de Deus. Sabe, a determinada altura, chegaram a perguntar ao Billy Graham porque é que ele não se candidatava à presidência dos Estados Unidos. E ele, então, de brincadeira, respondeu: isso seria estar abaixado de estatuto. Eu sou filho de um rei. Então, viva a vida cheia de alegria, plena, porque foi para isso que Cristo morreu. Para te dar vida e vida em abundância. E quando nós experimentamos algumas das coisas que vos declarei aqui, que somos generosos, somos gratos, deixamos-nos comparar com os outros, vamos perceber que a nossa vida tem um sabor a crescer. Porque é Cristo que está a trabalhar em cada um de nós. Amém? Amém.